Um ótimo dia a todos. Hoje iremos estar ministrando a parte cadastral do sistema Orion Fênix. Então, após realizar a instalação do sistema, na área de trabalho criou um ícone chamado Orion ERP. O usuário inicial do sistema é Orion e a senha Orion em letras maiúsculas. Clicando em acessar, me demonstra as empresas cadastradas, nesse caso tenho somente uma. Clico em acessar novamente. Aqui está me dizendo que essa versão vai ser expirada no dia 27/8. Cliquei em OK. Trouxe os dados para mim fazer o acesso. Então, inicialmente aqui, a gente pode navegar na parte superior ou aqui na parte inferior em pastas. Todas as opções existentes pelas pastas estão existentes aqui também. Então, fica a critério do usuário a opção de navegação. Como eu se loguei aqui com o usuário Orion, se tiver mais de um usuário acessando simultaneamente o sistema, obrigatoriamente tem que criar um usuário para cada pessoa que for utilizar. Não é possível estar navegando com o mesmo usuário e senha ao mesmo tempo. Então aqui, primeiramente, eu vou acessar o grupo de empresas. Cadastros, grupo de empresas. É padrão do sistema. Todas as telas que eu acessar, eu tenho o botão para fazer a inserção de um novo cadastro, para realizar uma alteração de um cadastro existente, excluir um cadastro realizado desde que ele não tenha sido utilizado ainda, a opção de gerar um relatório, eu vou demonstrar posteriormente, ocultar, localizar, demonstra a tela de busca e a tela de cadastro, e o grid é o que eu quero que demonstre aqui na minha pesquisa. Por exemplo, no meu grid aqui está mandando demonstrar o código do grupo, a descrição e a máscara de conta gerencial. Se eu quiser que demonstre a máscara do grupo de produtos, por exemplo, marco este botão e demonstrou aqui a minha máscara de grupo. Então, fiquei com mais uma informação aqui. Então, aqui é definido por usuário. Definir o grid, eu tenho a opção de fazer a impressão do que está no meu grid. Então, cliquei aqui no botão imprimir, trouxe um relatório. Esse relatório pode ser exportado para Excel, CSV, HTML. Então é padrão. Todas as telas que existirem o grid, posso buscar o que eu quero e posso fazer a impressão. Vou clicar aqui no botão alterar. Então tudo que está em amarelo são itens obrigatórios. Neste caso, o que seria obrigatório? O código e a descrição. Aqui tem um item muito importante que ele traz esse alerta aqui na parte inferior, que são referentes às máscaras. Nós temos 4 máscaras no sistema. E essas máscaras, uma vez definida, ela não pode ser alterada. Então nós temos aqui nessa tela a máscara do grupo, que é para separar o grupo, os produtos em grupo de produtos. Por exemplo, uma loja comercial que vende roupas. Então eu posso ter roupa masculina, calças, blusas, se eu quiser fazer essa separação. Posteriormente eu posso tirar um relatório com a quebra por grupo. Então nesse exemplo aqui, eu tenho 2 níveis, 99.99. O que significa que eu posso ter 99 grupos e dentro de cada grupo até 99 subdivisões. Vou colocar aqui um exemplo em bloco de notas para demonstrar melhor como funciona. Deixa eu abrir um novo aqui. Salvar este anterior. No meu grupo lá eu tenho 99.99. Eu citei um exemplo anteriormente que seria roupas. Então, por exemplo, 01, roupas masculinas.
01.01. Calças. 01.02. Blusas. E assim sucessivamente. Digamos que eu tenho mais que 100 tipos no meu segundo nível. Consequentemente, essa máscara não me atenderia. Eu teria que ter um grupo com 99.999. Digamos que eu tenho 3 subdivisões. Por exemplo, eu tenho roupas masculinas, calças, e eu faço uma subdivisão dentro de calças, como calça jeans, calça de moletom. Então eu teria que ter um grupo com 3 níveis. Então eu posso ter até 6 níveis e no máximo 20 caracteres. E na hora de fazer a divisão, sempre vai estar no meu último nível. Por exemplo, aqui eu tenho 99.99. Então, para separar o meu item, ele estaria no 01.01 ou no 01.02. Nunca no 01, que é o grupo, sempre no último nível. Então, eu poderia ter aqui, por exemplo, o meu grupo 2. Roupas femininas. Aí eu teria o 2.01. Calças, blusas e assim sucessivamente. 02.02, blusas. Então ficou claro aqui que eu tenho um limitador que pode ter até 6 caracteres e após ser utilizado eu não posso alterá-lo. Então tome muita atenção para criar esses grupos. É a mesma sistemática nos outros campos que nós vamos utilizar posteriormente que utiliza o grupo. Abaixo nós temos a opção de bloquear o uso de conversor de medidas. Qual a finalidade? Quando eu marco este botão, eu desabilito uma aba no cadastro do meu produto. Se porventura eu compro o produto em uma unidade de medida e vendo em outra, eu deixo este botão desmarcado. Aí quando eu der entrada no estoque, eu posso entrar, por exemplo, uma caixa com 12 e controlar o meu estoque em unidade. O sistema faz a conversão automaticamente. NCM, atualmente, ele vai ser obrigatório, pois a tributação está vinculada ao NCM. E quais módulos eu vou utilizar? Se eu utilizo faturamento, se eu utilizo faturamento e o estoque. Isso torna obrigatório a CST referente à saída, faturamento, entrada, estoque. Definição para contas gerenciais. Aqui eu vou criar um plano de contas para realizar a integração do Orion com a contabilidade. Alguns clientes criam um plano de contas com a mesma estrutura do plano de contas contábil. Pode ser criado dessa maneira? Pode. Mas não é recomendável. Por quê? Aqui eu vou criar somente as contas de receitas e despesas para gerar o provisionamento de lançamentos feitos manualmente no módulo financeiro. Então aqui como exemplo eu coloquei 9.999. Significa que eu tenho até 9 grupos, receitas e despesas são 2, e dentro de cada grupo até 999 contas. Caso tenha mais contas, por exemplo, eu coloco aqui mais um 9, posso ter até 9.999 contas. Se quiser criar um plano com a mesma estrutura do Contábil Fênix, coloco lá, por exemplo, 9.99.99 e assim sucessivamente, limitado a 6 grupos e 20 caracteres. Então, cadastro do grupo de empresas é isso. Relembrando que as empresas que estiverem no mesmo grupo terão as informações compartilhadas. Vou para o próximo item, que é o cadastro da própria empresa. Essa é a única tela que não tem o botão inserir. Por quê? As empresas são contratadas. Então, eu faço um contrato do CNPJ X, Y. Então eu não posso inserir empresa, são contratos que são realizados, que na instalação, na ativação, o sistema cria empresa para mim. Cliquei no botão alterar. Via de regra, os itens que são amarelos são obrigatórios. Então, código da empresa, nome reduzido, a data que foi realizado o cadastro, que o sistema já trouxe, razão social, o tipo. Então aqui, se a empresa for contribuinte de IPI, obrigatoriamente tem que estar como indústria, será um comércio, prestação de serviço. O grupo que eu cadastrei anteriormente, fiz a vinculação aqui. Aqui é outra regra do sistema. Tudo que tem a lupa, pela lupa eu posso fazer a pesquisa, a alteração de um cadastro realizado,
ou a inclusão de um novo cadastro. É um facilitador. Então, tudo que tiver lupa serve desta forma. Situação da empresa, se está ativo ou inativo. Âmbito geral, CNPJ, inscrição estadual, CPF, se tivesse, inscrição no SEI, número do registro, o órgão onde foi registrada essa empresa, inscrição municipal se a empresa estiver, inscrição no SUFRAMA se estiver também, natureza jurídica, início da atividade, KNAI preponderante, é somente informativo, se essa empresa é incentivadora cultural ou não, é utilizada para emitir nota para GINFs, e o endereço da empresa. Então, todo campo que tiver atalho, eu clico no atalho para realizar o cadastro. Nesse caso já veio preenchido, eu posso realizar alguma alteração se necessário. Então, tipo de endereço, se é o endereço principal, entrega ou cobrança, o país que a empresa está cadastrada, CEP, logradouro, logradouro, número, complemento, se houver, bairro, código do município, tem uma lupa. Então eu vou em uma lupa e posso digitar o código ou a descrição do município. Digitei parcialmente, se eu realizar uma busca, ele me traz tudo que tem Santo a N. Então, Santo André, Santo Anastácio, faço a seleção. Clicando no botão carregar, ele já preenche automaticamente os dados, código do município, cidade e UF. Na parte inferior, confirmo o cadastro. Clicando em voltar, o sistema me avisa que as alterações ou o que foi inserido nessa tela será gravado somente após confirmar o cadastro principal. Site da empresa, e-mail, telefone para contato. Aí a próxima aba é a âmbito federal. Então aqui eu vou definir o enquadramento tributário da empresa, se ela é lucro real, lucro presumido, simples nacional. Fechamento do balanço, se é trimestral ou anual, somente informativo. Se ela está enquadrada ou não na NT 66 de PIS e COFINS, que é o regime não cumulativo, se estiver enquadrado. Se não estiver enquadrado, é o regime cumulativo. Se está enquadrado no SPED. Se estiver enquadrado, a partir de que data? Se não estiver enquadrado, deixo como não enquadrado. Mensagem padrão. Se eu inserir uma mensagem padrão neste campo, em todas as notas fiscais de produtos emitidas, essa mensagem padrão vai ser destacada em dados adicionais. Então aqui, como tem a lupa, por aqui mesmo eu posso fazer a inserção de uma nova mensagem. Âmbito estadual. Então aqui, se a minha empresa for substituta tributária, eu vou marcar essa flag. E se ela tiver inscrição estadual em outra unidade da federação, marco qual unidade, o número da inscrição estadual e faço a confirmação. Simples nacional. Está desabilitado porque eu disse que a minha empresa é lucro real. Vou mudar para simples só para demonstrar como funciona. Então aqui eu tenho o regime especial de tributação, o tipo de empresa, se ela é microempresa, estimativa, vou selecionar. Se a minha empresa destaca tributos na nota fiscal eletrônica de produtos, eu marco o período. Por exemplo, a gente está no mês 8, então eu marcaria mês 7, por exemplo, de 2014. A alíquota que eu recolhi no DAS, pertinente ao ICMS. Se fosse sublimite, marcaria a alíquota para excesso. A alíquota de ISS, para emissão de nota de serviço. Clico em confirmar. Dessa forma, quando eu emitir uma nota fiscal de produtos, o sistema vai fazer o cálculo automaticamente do valor de crédito que dá direito a essa nota. Então ele vai pegar lá o valor do produto, aplicar essa alíquota e destacar em dados adicionais. Imagem, o logotipo da minha empresa. Coloquei aqui uma foto como ilustração. Essa imagem vai ser demonstrada no DANF e nos relatórios se eu quiser. Responsável, o responsável pela empresa. Contador, administrador, os dados, faço a confirmação aqui na parte superior, posteriormente gravo o cadastro da minha empresa. Qualquer alteração realizada no cadastro da empresa, para confirmar essa alteração, o sistema vai fazer um logoff.
regra, alterei o cadastro da empresa, gravei, ele faz um logout, se loga novamente e faço os processos. Então, cadastro da empresa é essa situação. Se tivesse mais que uma empresa e quisesse compartilhar as informações, vincularia ao mesmo grupo. Próximo cadastro que nós temos são os parceiros de negócio. Atualmente, nós temos 3 formas de fazer o cadastro de um parceiro de negócio. A mais simples delas é realizando a importação através de um arquivo. Vou demonstrar aqui como seria feito este processo. Então, se o meu contador tiver um arquivo no formato SPED, aqui no menu Integrações, eu tenho a opção de importar cadastros no formato SPED. Então, eu marcaria aqui que seria o cadastro de parceiro de negócio, selecionaria o local onde estava salvo o arquivo e clicaria no botão Processar. Desta forma, ele faria a inserção dos cadastros dos produtos. Imprimir ocorrências e demonstrar os erros que teria nessa importação. E corrigir produtos. Se eu importei o produto, eu posso definir nessa tela, por exemplo, alterar o código do item, definir um preço de venda e assim sucessivamente. Então aqui seria a importação no formato SPED. Eu tenho uma outra importação para parceiros e produtos também, no layout variável. Aqui, no caso, eu posso definir como vai ser feita essa importação. Então, em vermelho são os itens que são obrigatórios, e em preto os itens que eu posso adicionar ou não. Então, eu posso ter com delimitador, o arquivo texto ou CSV, e sem delimitador, que eu vou definir a posição, onde se inicia e onde termina cada processo. Vou demonstrar um exemplo aqui de importação de cadastro de produtos com delimitador. Então, eu teria, primeiramente, o código do meu produto, posteriormente, a descrição normal, a descrição reduzida do meu item, unidade de medida, tipo do produto, gênero, NCM, por exemplo, os itens obrigatórios. Então, aqui no bloco de notas, o primeiro item que eu coloquei seria o código. Então, meu produto é o código 20. Como é com delimitador, o delimitador é o ponto e vírgula. O próximo item é a descrição normal do meu produto. Camisa social, por exemplo, preta, número 3. Ponto e vírgula, que é o delimitador. O próximo é a descrição reduzida. Camisa social. O próximo, a unidade de medida do meu produto, que já tem que estar previamente cadastrada, o N. E assim sucessivamente, eu teria um arquivo com todas as informações e posteriormente eu faria a importação. Então aqui seria a forma mais simples, que é ter um layout em mãos para realizar a importação. Nessa outra aba eu faria a importação dos dados, selecionaria o arquivo e realizaria a importação. Qualquer dúvida nesse processo, por favor, entrar em contato com o nosso suporte. A segunda maneira seria importando os dados da Receita Federal, somente para parceiros de negócio. Então aqui, clicando no botão Inserir, eu tenho um ícone da Receita, colocaria o CNPJ do meu parceiro de negócio, a imagem que apareceria aqui ao lado e clicaria em Importar dados. Desta forma, ele já traria a razão social do meu parceiro, a situação, tipo de pessoa, que seria como jurídica neste caso, o endereço do meu parceiro de negócio, e eu faria os complementos necessários, como inscrição estadual, endereço, se tivesse mais algum endereço, informaria o tipo de endereço, para estar fazendo a gravação posteriormente. E a terceira forma seria digitando os dados manualmente. Passo a passo, digitaria o código, a razão social, o tipo, se é um cliente, um fornecedor, fabricante, transportadora, outros, com a finalidade
somente para cadastrar no módulo financeiro uma conta a pagar ou uma conta a receber. Reparem que quando eu marco o botão outros, ele desabilita algumas funções aqui. Então eu coloco somente o código, apelido, a descrição e faço a gravação. Então gravaria este cadastro. Vou acessar um cadastro realizado aqui e demonstrar os campos prioritários aqui para realizar o cadastro. Então, código, razão social, a situação, se está ativo ou inativo. Tipo de cadastro. Se eu vender somente, marco o cliente. Se eu vender e comprar deste parceiro, marco o cliente fornecedor. Ele pode ser também um fabricante, que vai ser utilizado para quem utiliza a importação, por exemplo. Pode ser uma transportadora, ou outros que, como eu demonstrei anteriormente, só vai ser utilizado para se realizar um cadastro manualmente no módulo financeiro. Se for pessoa física, habilita CPF, esses dados na parte superior. Se for pessoa jurídica, habilita os dados na parte inferior. Endereço. Eu posso ter vários endereços para um único parceiro. Endereço principal, obrigatório. E eu posso ter um endereço de cobrança e um endereço de entrega. Por exemplo, aqui eu tenho o endereço principal e de cobrança. Vou incluir o de entrega também. Então, para a emissão de nota, o cliente tem um endereço principal, porém a mercadoria vai ser entregue no endereço de entrega. Então, se eu cadastrar ele aqui, na hora de emitir a nota fiscal, eu posso selecionar para ser entregue no endereço de entrega. O bairro desse endereço. Código do município. Se eu souber, eu digito. Se eu não souber, clico na lupa. Vou digitar um endereço aqui. São Bernardo, por exemplo. Eu coloquei São Ber, ele já carregou São Bernardo do Campo. Confirmo. Endereço de cobrança para emissão de remessa para o banco, por exemplo. O sistema vai buscar automaticamente o endereço de cobrança para gerar essa remessa. Clique em voltar. Ele está me avisando que esse cadastro só vai ser efetivado após a confirmação dos dados principais. Ok. Contato. Posso ter vários contatos aqui. Vai servir como uma agenda. Tem um botãozinho aqui chamado Envio de XML e ENFE. Se eu marco este botão, para o contato que estiver marcado este botão, automaticamente, ao transmitir a nota, tendo a configuração de envio de e-mail no parâmetro realizada, o sistema vai enviar por e-mail para o meu cliente a nota e o arquivo XML. Então aqui serve como agenda, eu posso ter vários contatos. Faço a confirmação, clicando em voltar, ele fala que essa aplicação só vai ser realizada após a confirmação do cadastro principal. Site da empresa, posso informar. Próxima aba, integrações. Por esse motivo eu disse que no plano de contas gerenciais é necessário criar somente as receitas e despesas. Por exemplo, as contas dos meus parceiros de negócio eu vinculo ao próprio parceiro. Então aqui eu tenho a conta reduzida do meu parceiro de negócio lá no Contábil Fênix. Tem que ser exatamente a mesma conta. Se estiver divergente, ao realizar a integração com o contábil vai dar erro. Multa, juros e desconto. Se eu tiver uma conta específica para este parceiro, vinculo aqui. Caso seja uma conta genérica para todos os parceiros, amarro ao parâmetro da empresa, que é o mais usual. Então, o cadastro de parceiros seria desta forma. Após realizado estes 3 cadastros, nós recomendamos que se acesse o parâmetro da empresa e grave 3 itens que são obrigatórios. São eles: localização, novamente, relembrando que é uma máscara, que após ela ser definida, ela não pode ser alterada. Então eu tenho a máscara de localização, na aba geral somente isso. Na aba estoque, a data de fechamento do meu estoque, que vai ser uma data anterior à utilização do sistema. E no tipo de custo médio, eu tenho o tipo de aquisição, se é o custo de aquisição ou o custo líquido, que vai ser demonstrado na ficha Cardix.
Custo de aquisição. O preço que eu comprar vai estar na Cardix. Custo líquido. Preço que eu comprar menos os impostos recuperáveis. Então, de imediato, seriam esses 3 itens que são obrigatórios. Posteriormente, a gente demonstra os demais, abordando cada módulo. Então, ainda em cadastro, nós temos os produtos. O primeiro item é a localização. Por isso que eu pedi para acessar primeiramente o parâmetro da empresa e definir a máscara de localização. No nosso exemplo, nós temos uma máscara com 3 níveis. Então, a estrutura lá está 99.99.99. Significa que eu tenho 3 repartições e cada repartição limitada até 99 caracteres. Então, o primeiro nível, que foi o 99, representa o meu depósito. Eu posso ter até 99 depósitos. Segundo nível, representa as minhas ruas. Então, eu posso ter até 99 ruas. Terceiro nível, são minhas prateleiras. Limitada também até 99 prateleiras por rua. Então, se eu tenho 100 prateleiras, aquela máscara já não me atenderia. Teria que ser 99.99.999. Ou seja, limitando até 999 prateleiras. Então, como realizar esses cadastros? Então, para fazer o cadastro, sempre eu clico no botão Ocultar Localizar, para navegar aqui e demonstrar os cadastros existentes. Na parte inferior, eu tenho a opção de expandir um grupo específico. Por exemplo, grupo 1. Cliquei sobre ele, pedi para expandir este grupo. Eu tenho a opção de retrair um grupo específico, expandir todos os grupos e retrair todos os grupos. Então, vou pegar o grupo 1 aqui como exemplo. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o grupo 1. Dentro do grupo 1, que é o meu depósito, eu tenho a rua A. E dentro da rua A, 3 prateleiras. Quero inserir dentro do meu depósito, na rua A, mais uma prateleira. Qual o procedimento? Clico na conta de nível superior, neste caso rua A. Clico no botão Inserir. Então, eu já trouxe 0101, que é o meu depósito em minha rua. E eu vou criar aqui o número 4. Ele vai colocar o 0 à esquerda automaticamente. E eu vou digitar que é a minha prateleira número 4. Faço a confirmação. Tenho mais alguma prateleira nesta rua? Se eu tiver, clico na conta de nível superior, clico no botão Inserir. Coloco o código e a descrição. Prateleira 5. E clico no botão Confirmar. Ou contra a barra de espaço também faz a confirmação. Então, desta forma que se faz os cadastros. Por exemplo, vou inserir dentro do meu depósito mais uma rua. Então, clico na conta de nível superior, Depósito. Clico no botão Inserir. Primeiro nível, se eu marcar, seria mais um depósito. Nesse caso, eu vou marcar aqui não. Então, grupo superior é o 1, que é o meu depósito, e eu vou criar aqui dentro do meu depósito a rua C. Tenho lá a rua A, rua B, confirmei, criei a rua C. Dentro da rua C, eu posso ter uma prateleira. Então, clico em Inserir, prateleira 1. Então, criei dentro da minha rua C a minha primeira prateleira. Então, é assim que se faz a navegação. Em todas as telas que tiverem máscaras. É igual para todas. Próximo campo, grupo de produtos. Mesma sistemática. Criei um grupo com 2 níveis. Primeiro nível marquei como mercadoria para revenda. E o que eu tenho para revender? Camisa social, polo, calça social, bermudas, matérias-primas e assim sucessivamente. A forma de fazer o cadastro é exatamente igual.
Próximo campo, unidade de medida. Então, tem as minhas unidades cadastradas. Então, o N, tipo, inteiro ou fracionado? Qual que é a ideia? Vem do meio a unidade? Se sim, é fracionado. Se não, é inteiro. Por exemplo, quilo. Vem de 1,5 kg, então, fracionado. Descrição, neste caso, unidade. Somente isso. Sigla, o tipo, se é inteiro ou fracionado, e a descrição. Grupo de produtos. Perdão, grade de produtos. Qual que é a finalidade da grade? Com o cadastro da grade, eu consigo criar um produto e em cima deste produto ser criado vários subtipos. Por exemplo, eu tenho o grupo número 1 chamado camisas. Tenho dentro das camisas as cores e os tamanhos. Então, camisa, cor, tenho preto, adicionei, azul, adicionei, rosa, adicionei, verde e fiz a adição. Tamanho, tenho tamanho 3, 4 e 5. Então, qual a sistemática? Quando eu criar o produto camisa e vincular a grade, ele vai criar camisa preta número 2, preta número... Perdão, 3, 4 e 5. Azul, tamanho 3, 4 e 5. Então, com o único cadastro nesse exemplo, eu criaria 12 camisas. É um facilitador. Relembrando que sempre eu tenho que ter os dois tipos, linhas e colunas. Cadastro de produtos. Então, aqui a gente vai realizar o cadastro dos itens de forma manual, que poderia ser realizada a importação, como demonstrado anteriormente. Então, eu tenho o código do meu produto, a data que ele foi cadastrado, a descrição do meu item, o tipo, se é um produto acabado, mercadoria para revenda, matéria-prima, a descrição reduzida, a situação, se está ativo, bloqueado ou inativo. Inativo, atualmente, eu não consigo ativar posteriormente. Bloqueado, eu posso bloquear por um tempo e passar a situação ativo. Complemento do item. Eu tenho uma descrição muito grande, não coube aqui, que são 120 caracteres. Posso fazer um complemento na parte inferior, que vai ser exibida na DANF. Unidade de medida que está vinculada a este produto. Gênero, via de regra, quase 100%, é os 2 primeiros dígitos do NCM. Grupo, se eu quiser vincular este produto a um grupo, faço a vinculação aqui. Grade, que foi o que eu demonstrei anteriormente. Se eu quiser vincular este produto a uma grade, quando eu criar, ele vai automaticamente criar os produtos vinculados à grade. Por exemplo, 1.1, camisa preta número 2, 1.2, preta número 3, e assim sucessivamente. Lembrando que, neste caso, o código vai ser dado pelo sistema. Então, vai ser o código, ponto, a descrição, a linha e a coluna da grade. Código de barras. Se esse produto tiver o código de barras, coloco qual tipo de código e faço a vinculação. Lembrando que este código vai ser validado, tem que ser um número válido. Só se for um código interno, que pode ser um número qualquer. Coloquei como interno aqui, então ele vai gravar com qualquer número. Se for um GTIM 13, 14, tem que ser um código válido. A própria Cefaz faz essa validação. Se for um GTIM 13 com número inválido, a nota vai ser rejeitada. Fabricante desse produto, posso estar informando a marca, NCM. Vou demonstrar posteriormente no cadastro de NCM, mas é aqui que eu faço a vinculação da tributação do produto. Caso eu não tivesse realizado o cadastro, tem a lupa. Por aqui mesmo posso cadastrar o NCM, mas eu vou demonstrar posteriormente na tela de NCM. EX é uma exceção ao NCM. Tenho 2 produtos com o mesmo NCM, porém o EX é o que diferencia a alíquota de IPI, por exemplo. Percentual aproximado de tributos. Quando eu vinculo a um NCM válido, ele carrega automaticamente esse percentual com uma tabela interna do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Número da FCI, caso seja um produto importado, eu tenho um processo de produção, posso informar aqui o número da ficha do controle de importação. Posso vincular isso ao item ou na hora de fazer a emissão da nota. Aba Valores.
Aqui o sistema vai, eu clicando neste botão atualizar, ele vai trazer o valor da última compra. Tenho o valor da última compra, valor do custo médio e a possibilidade de aplicar um percentual sobre o valor da última compra ou o preço médio. Eu vou pegar aqui sobre o valor da última compra, percentual de 200%. Então, paguei 150, ele trouxe como preço de venda o valor de R$ 450. Esse valor vai vir como sugestão na hora de emitir a nota. Grade. Se tivesse vinculado a uma grade, traria os dados aqui automaticamente. Conversão. Foi a aba que eu demonstrei lá no grupo de empresas, que eu poderia desabilitá-la. Como eu não desabilitei, ele está aqui. Por exemplo, essa camisa, eu vendo ela em unidade, porém, faço a compra em caixa. A caixa vem quantas unidades? 12. Unidade de medida. Então, aqui no caso, eu vou vincular a unidade caixa. Código de barras da caixa, posso informar ou não. Dessa forma, ao dar uma entrada em uma caixa, o sistema vai automaticamente trazer para o meu estoque 12 unidades. Se eu compro e vendo na mesma unidade de medida, deixo aqui sem preencher nada ou desabilitado. Especificações é informativo. O mais interessante aqui é o peso bruto e peso líquido, que quando eu informar, o sistema permite que eu faça o cálculo do peso da nota automaticamente. Composição vai ser habilitada somente para o tipo de produto acabado. Atualmente só acabado. Então aqui qual que é a ideia? Se eu fizer o fluxo de produção no sistema Orion, eu posso dizer que para fazer uma camisa eu preciso de... Aqui são outros itens que já foram cadastrados. 1,5 metro de tecido, preciso de um retrote de linha, de 10 botões. Então aqui a composição para se fazer uma unidade do produto acabado. Dados técnicos. Informativo e eu posso marcar este botão para que este informativo traga em dados adicionais da nota fiscal eletrônica. Imagem. Posso adicionar a imagem do meu produto. Posteriormente, quando o Orion fizer interface com o PDV, essa imagem vai ser demonstrada no PDV. Atualmente ele ainda não faz a interface com o PDV. Estoque. Se eu controlo ou não o estoque deste meu produto. Se eu controlo ou não o estoque por lote. Dessa forma eu vou ter o lote, validade, tudo certinho. Se essas informações dessa aba serão compartilhadas com as outras empresas que estão no mesmo grupo. Então aqui eu tenho informação de estoque mínimo, estoque máximo, lote econômico utilizado na produção, ponto de pedido, classificação ABC será feita automaticamente pelo sistema, não preciso de estar preenchendo. Localização padrão, se eu armazeno este produto sempre no mesmo local, posso definir aqui a localização padrão. Estoque mínimo, estoque máximo e ponto de pedido, eu tenho um relatório com ponto de pedido estourado, por exemplo. Posso gerar requisição de compra ao atingir ponto de pedido. Tem algumas facilidades preenchendo essa aba. Então, cadastro de produto seria isso. Próximo item que nós temos referente aos produtos são a tabela de preço. Ou as tabelas, né? Então, aqui eu posso criar uma tabela de preço para estar vinculando aos meus produtos. Essa tabela de preço pode ser uma tabela padrão ou uma tabela promocional. Não é obrigatória, posso estar criando ou não, e posteriormente vinculando essa tabela a um parceiro de negócio. Então aqui eu tenho o código da tabela, a descrição, tipo, se é uma tabela padrão ou promocional, período de validade dessa tabela, a moeda que está vinculada a essa tabela, e eu posso adicionar, por exemplo, todos os meus produtos ativos a essa tabela. Trouxe como preço base o valor que estava amarrado ao meu produto. Posso ter um valor ou um percentual de desconto, ou um valor ou um percentual de acréscimo. Posteriormente, gravo essa tabela e posso vincular a um parceiro para emitir uma nota fiscal eletrônica. Então, o cadastro de produtos seria somente isso. Próxima aba que nós temos aqui são cadastros de serviços. Então, aqui eu cadastro os serviços prestados e tomados. Então, o código do serviço, de acordo com a prefeitura, se ele é tributável ou não pelo ISS,
a situação desse serviço, se está ativo ou inativo, o código do KNAI desse serviço, posso estar informando, a situação tributária, se é tributário integralmente, se tem ISS na fonte e assim sucessivamente. Lei complementar, só é habilitada para as empresas que estão no município da GINFES. A Lei 12.741 é referente aos tributos. Então, eu vinculando aqui essa lei, eu consigo, o sistema já traz para mim automaticamente qual o percentual de tributos para este serviço prestado no mercado interno ou prestado fora do país. Natureza da operação, também somente para as empresas que estão vinculadas aos municípios atendidos pela GINFES. Natureza da receita, trouxe como sugestão prestação de serviço. E os itens. Então aqui eu tenho item 1, consultoria. Item 2, auditoria. Item 3, elaboração da folha de pagamento, por exemplo. Então eu posso ter aqui ilimitados itens. Unidade de medida, obtenção de custo. Se for sempre o mesmo preço, eu posso colocar aqui o valor da prestação desse serviço. Se for variável, defina na hora de emitir a nota. Tributação, percentual do lucro presumido. Se fosse optante pelo Simples Nacional, qual o anexo, código de DARF para recolhimento e a série para a emissão dessa nota fiscal de serviço. Alíquota de ISS, se tem redução, qual o percentual. Retenções, se tiver retenção de INSS, qual o percentual de retenção. Valor mínimo para recolhimento, alíquota, PIS, COFINS, CCLL, retenção de R, qual o valor mínimo para recolhimento. Caso seja um município que seja prestado em outros municípios com alíquota diferenciada, por exemplo, este serviço é prestado em São Paulo com alíquota de 5%. Só que eu presto ele também em Santo André, um serviço de construção civil, por exemplo, e a alíquota lá é de 3%. Então, eu cadastro aqui, na hora de emitir a nota, eu consigo selecionar o município e ele faz a retenção de acordo com o município selecionado. PIS, a forma de tributação, a alíquota, COFINS, da mesma maneira. As CSTs aqui são questões tributárias. Nós do suporte não podemos estar orientando em qual CST utilizar. Então aqui fiz a gravação dos serviços. Neste caso, ele é um serviço prestado e tomado. Cadastro de material / subempreitada. Aqui é utilizado para construção civil. Então eu tenho um cadastro de um material, se ele é tributável ou não pelo ISS, e quais os impostos incidentes sobre este material. Da mesma maneira, a subempreitada. Tem o cadastro e os impostos incidentes. Define o tipo, se é um material ou uma subempreitada. Cadastro de modalidade. Aqui na realidade vai me cadastrar a modalidade dos serviços tomados. Então eu tenho o código, a descrição e o tipo. Por exemplo, ativo serviços contábeis. A ideia é que se crie um relatório para se filtrar por modalidade. Atualmente não temos esse relatório. Então, pertinente ao cadastro, nesse primeiro módulo eu vou estar abordando aqui até a parte de serviços. Ganhei muito tempo fazendo um cadastro muito bem feito. Porque se tiver com algum problema no cadastro, posteriormente, vai estar com problema nos fluxos posteriores. Então, muita atenção para realizar o cadastro para estar correto os processos posteriores. Qualquer dúvida pertinente aos dados explicados, entre em contato com o nosso suporte através da ferramenta online ou pelo próprio telefone.